다다무들이야 지 다리리 사람기니 신신한 게 오늘을 계획이니 남바다 안 찾은 남바 대신도 Eu gostaria de oferecer as saudações a todos que estão ouvindo pela internet, todos os lamas, tucos, amigos espirituais, monges e monjas, e também todos os amigos de Dharma ao redor do mundo. Hoje é o 13º dia dos nossos ensinamentos de verão, Marmo. E quando eu olho para isso, eu acredito que o dia depois de amanhã é o 14º dia e provavelmente será o último dia dos ensinamentos. Então eu creio que nós terminaremos no dia depois de amanhã, no 14º dia de ensinamento. E isso será no dia 7 de setembro. Então nós iremos concluir os ensinamentos no dia 7. E como eu expliquei anteriormente, mesmo terminando os ensinamentos mais cedo, nós ainda teremos o Puja de Shakyamuni no dia 11. E há muita coisa que eu devo pesquisar e fazer e revisar todo o ritual para o dia 11. E então, no 10º dia, na China, eu estou agora com um problema em lembrar. Será um festival do meio de outono, então neste dia no outro dia, eu não pude falar um relato completo do Ranjung Dorje. Eu deveria falar a respeito disso no 15º dia do mês passado, na lua cheia do mês passado. Então eu pensei em falar um pouco a respeito disso na lua cheia do 7º mês. E quando eu falo a respeito disso, não é necessário que todos se reúnam. Eu irei fazer uma gravação para isso e para que todos possam ver posteriormente. Então, por essa razão, eu preciso preparar tudo isso. E então não haverá uma mudança de data para a Puja de Shakyamuni. Isso será no dia 11, no domingo. E particularmente o que eu gostaria de mencionar hoje é que, a partir de hoje, eu pensei em nós recitarmos a prece de Mifan Rinpoche. O Gyaltsa Rinpoche me pediu para recitarmos essa prece. Nós não temos muitas atividades, então se nós juntamos as pessoas, então para que nós possamos incrementar as nossas atividades e magnetizar as pessoas, nós precisamos de um tipo de ritual para juntar e magnetizar as pessoas. Então, essa prece para magnetizar as pessoas, ela magnetiza muito potencial. Então, eu gostaria de pedir a todos os monastérios de monges e monjas para recitarem durante o período de pausa o quanto vocês puderem. E as pessoas individuais também podem recitar essa prece para magnetizar pessoas. O quanto vocês puderem, com a ideia, com essa aspiração de ajudar a espalhar e propagar os ensinamentos, principalmente os ensinamentos da preciosa Karmakadya. E também eu irei dar um resumo, uma transmissão resumida dessa prática. E eu também gravei isso. Então, durante o intervalo, hoje, vocês podem recitar junto com a minha gravação. Mas antes disso, eu também irei recitar para fazer uma transmissão.
Então, eu irei dar essa transmissão hoje posteriormente. 다 전에 시험이야. 다 드린데야. 가르쳐야잖아. né? E o que nós iremos falar a respeito hoje é um relato do Grande Concílio. E nós chegamos no ponto da recitação de Pali do Vinaya. Então, antes desse ponto, antes de falar como o Pali recitou, eu achei que seria bom dar um breve relato a respeito da vida de Upali. E seu nome em sânscrito é Upali. E de todas as castas da Índia, ele é da casta mais baixa. E a sua profissão era barbeiro. E essa estátua é uma estátua antiga japonesa de Upali. Agora, para falar a respeito da história de Upali, há um sutra chamado Abhineshkrama Sutra, o qual foi traduzido para o chinês no século XVI. Então, o Sutra Abhineshkrama, ele tem 6 fascículos, e dentre eles há um relato da vida de Upali. E da mesma forma também há um relato da vida dele que vem de um capítulo a respeito do cisma, que vem do Vinaya Mula Sarvastivada. Então, antes do Upali tomar os votos, ele era um barbeiro. E quando ele estava cortando cabelos, barbas, ele era muito detalhado. E ele focava sua mente muito bem, e ele cortava o cabelo muito bem. Então, todas as pessoas, todos os príncipes do clã Shakya, eles iam até ele para cortar os cabelos, fazer a barba. E ele havia também, no passado, raspado o cabelo e feito a barba do Buda. E após o Buda despertar para a iluminação, o Buda ele retornou para sua terra natal em Kapilavastu. E naquele momento, naquela época, a mãe de Upali o pegou o Upali pela mão para ver o Buda. E então, naquele momento, o Upali mais uma vez teve a chance, a oportunidade de cortar o cabelo do Buda. E agora, cortar o cabelo do Buda para alguém como Upali não era algo muito fácil, porque o Buda ele tinha alcançado a iluminação. Então, cortar o cabelo do Buda não era uma tarefa fácil, não era algo simples. E a razão para isso era que o Buda era alguém o qual todos reverenciavam, alguém com grande realização. E ele, o próprio Pala, ele era da mais baixa casta indiana, a casta Shudra. Então ele estava muito nervoso. E então, naquele momento, enquanto ele estava cortando os cabelos do Buda, a mãe de Upali perguntou ao Buda: e ela perguntou ao Buda, como estão as habilidades do meu filho Upali? Estão bem? E o Buda respondeu, a técnica dele para cortar os cabelos é muito boa. Mas, enquanto ele corta, ele está um pouco nervoso. E a mãe do Upali então disse, Upali, quando você cortar os cabelos do Buda, não se curve muito e não perturbe o Buda.
E então, imediatamente nesse momento, o Pali levantou-se um pouco e naquele momento ele entrou no primeiro dhyana. Então foi muito fácil para o Pali alcançar o primeiro dhyana. E um pouco mais tarde, a mãe de Pali disse: então, como ele está indo agora? Ela perguntou ao Buda. E então o Buda respondeu: agora ele está muito bem. Ele está realmente bom. Porém, agora ele está arqueando, curvando demais as costas dele. Então a mãe de Pali disse: você está curvando o seu corpo demais. E isso está perturbando um pouco o Buda. Então, imediatamente o Pali, ele alterou sua postura nesse momento, e só por alterar a postura, ele alcançou o segundo dhyana. E então, um tempo depois, a mãe novamente perguntou: e agora, como está indo o corte de cabelo? O Pali está indo bem? E o Buda disse: ele está indo bem, e ele estava um pouco bem perto do Buda. Então o Buda disse: mas quando ele está inalando, quando ele está inspirando, ele está inalando muito ar. Ele está fazendo isso de forma muito forte. Então a mãe do Pali aconselhou que novamente, quando você estiver inspirando, você não deveria ficar muito agitado, você deveria respirar de forma relaxada. E nesse momento, então, quando o Pali mudou a sua respiração, ele alcançou o terceiro dhyana. Então, novamente, sua mãe, como antes, perguntou para o Buda: então, o corte de cabelo está bem? E ele diz: o corte está indo muito bem. Antes ele estava inspirando muito forte, mas agora ele está expirando muito forte. E então a mãe do Pali aconselhou da mesma forma o Pali, e nesse momento, quando ele expirou, ele alcançou o quarto dhyana. Então, naquele ponto, o Buda ele disse aos bhikshus que estavam por perto: rapidamente pegue essa navalha da mão de Pali e o apoie para que ele não caia no chão, porque ele acabou de alcançar o quarto dhyana. E assim que ele disse isso, então a mãe do Pali imediatamente pegou a lâmina de barbear da mão do Pali e segurou o Pali. E então, enquanto ela estava raspando o cabelo enquanto o Pali estava raspando a cabeça do Buda, apenas recebendo instruções muito rapidamente, ele imediatamente alcançou os dhyanas. E após isso, quando o Buda estava ensinando ao público em Kapilavastu, porque o Buda estava ensinando o Dharma, todos os senhores e príncipes do clã Shakya, eles alcançaram a verdade insuperável, eles sentiram prazer e alegria, e eles também tiveram o desejo de tomar os votos e serem ordenados. E agora, contando de acordo com Vinaya Mula Sarvastivada, naquela época o rei Shuddhodana, ele chamou o barbeiro Pali e disse: se você for ao Parque Banyan e raspar a cabeça... Esse Parque Banyan era um monastério que foi oferecido ao Buda. Então ele disse: se você for ao Parque Banyan, você deve ir ao Parque Banyan e você deve raspar o cabelo do rei Bhadraka e dos demais reis Shakyas. E então o rei Bhadraka, o primeiro rei era o rei Shuddhodana, mas o rei Shuddhodana, ele viu a verdade e por isso ele deu o reino ao seu irmão Shuklodana. Então Shuklodana também viu a verdade na presença do Buda. Então ele também abriu mão do reino e ofereceu ao seu irmão Dronodana. E o Dronodana também viu a verdade, e então ele ofereceu o reino ao Ritodana. E o Ritodana, por sua vez, ele também viu a verdade, e ele pensou: não, para quem eu deveria dar o reino?
E então todos concordaram que ele deveria dar ao filho de Shukrudana, o Bhadraka. E então é assim que foi decidido que o Bhadraka se tornaria o rei dos Shakyas. Mas posteriormente, o Bhadraka, ele mesmo também tomou os votos. Então é com toda a família real do clã Shakya, não sobrou ninguém da família. Todos foram ordenados. E dizia que haviam 500 Shakyas. E como eu disse, sempre são 500. Mas ao mesmo tempo o rei Bhadraka, e havia outros Shakyas também de uma classe muito alta. E eles estavam todos em fila, prontos para rasparem o seu cabelo por Upali. E o Upali estava raspando o cabelo de todos eles. E o primeiro era o rei Bhadraka, então ele teve que raspar os cabelos de Bhadraka primeiro, do rei. E enquanto ele raspava os cabelos de Bhadraka, o Upali ele ficou muito triste, ele começou a chorar. Então o Bhadraka ele viu isso. E então o Upali era sempre o barbeiro dos Shakyas. E então ele perguntou: por que você está chorando? O que há para ser triste? E a resposta é isso: o Upali imediatamente ele se abaixou e disse ao rei: no passado tive a oportunidade de servir o mais importante dos homens, os mais importantes dos homens, pessoas como você. E agora, um bom rei que está tomando os votos, eu fico sem nenhum refúgio ou protetor. E se no futuro nós tivermos um rei ruim, seria melhor morrer do que ter um mau rei. Então, isso é o que o Pali diz. Quando ele diz isso, então o rei Bhadraka, eu não tinha percebido antes que você tinha pensamentos tão puros a meu respeito. Eu não sabia que você tinha pensamentos tão puros, mas não se preocupe. Eu irei fazer algo para me certificar de que você não tenha que estar sob o comando de um mau rei. Então o Pali continuou a raspar a cabeça do rei. E quando ele terminou de raspar a cabeça do rei, o rei então pediu para alguém estender um pano branco para um lado. E ele disse aos 500 Shakyas que estavam presentes: eles dizem, por favor, escutem bem. O Pali já nos serviu por um tempo, mas ele não tem riqueza ou posses. Ele é uma pessoa muito pobre. Então, todos nós da linhagem Shakya colocamos nossas túnicas superiores, joias. E todas as coisas que nós temos nos nossos corpos, vamos colocar sobre este pano branco, nós iremos tomar os votos, seremos ordenados, e depois que nós formos ordenados, não terá nenhum uso para essas roupas, esses ornamentos, joias. Então, ao invés disso, ao invés de guardá-los, vamos dar todos eles ao Pali. Então, imediatamente, quando ele disse isso, os Shakyas, é claro que eles não tiraram as suas vestes inferiores, do contrário, eles ficariam nus, mas todo o restante, eles tiraram as suas vestes, as suas joias, ornamentos, eles colocaram tudo sobre esse pano branco e deram ao Pali. E não é necessário dizer que o Pali raspou cada uma de suas cabeças. E o Upali, ele era uma pessoa realmente muito pobre. Ele pertencia à pior casta e era realmente muito pobre. E nunca em toda a sua vida ele teria sequer sonhado que ele teria tanta riqueza na sua vida. E agora uma pessoa comum teria ficado maravilhada, teria apenas pego toda essa riqueza e levado para casa. Mas o Pali, ele era diferente, ele não era uma pessoa comum. Ele já tinha uma maneira muito elevada de pensamento. E o que ele pensou nesse momento era que os 500 Shakyas,
são todos senhores. Eles são as melhores pessoas no reino de Kapilavastu. São os reis, como o rei Bhadraka, muitos príncipes. Então, eles estão abrindo mão de todo o seu poder, dos seus palácios, esposas, joias, e também suas vestes, para se tornarem ordenados. E se eu me ficarei apegado a toda essa riqueza, isso não está bom. Então, não está bem, não seria bom que eu ficasse apegado a todas essas joias e riquezas. Então, ele colocou suas mãos assim nas bochechas, pensando, e continuou pensando. E pensou, se eu não tivesse nascido em uma casa tão baixa, se eu não tivesse nascido, eu também poderia me tornar um arhat. Também poderia ser ordenado e me tornar um arhat. Mas eu nasci numa casa tão baixa, então não há a possibilidade de praticar o Dharma. Então, como eu disse, as pessoas de casta mais baixa, eles não eram permitidos, não havia permissão deles praticarem os rituais bramânicos. Então, por isso, ele estava muito triste. E conforme ele estava muito triste, o Buda, ele olha as situações dos seres sencientes 3 vezes cada noite, 3 vezes no dia. Ele olha a situação dos diferentes seres. Então, 3 vezes todos os dias, e todos os dias 3 vezes à noite. E ele olha qual é a situação dos seres sencientes. E os arhats também são capazes de ver os sofrimentos e as alegrias dos seres sencientes. Nós só podemos fazer isso. Se nós estamos sentados em nossa casa e nossos amigos estão em outro lugar, e nós pensamos, como será que eles estão agora? Eles estão felizes ou não? Nós podemos apenas pensar a respeito disso, mas nós não podemos ver se de fato eles são felizes ou não. Nossos olhos, eles podem olhar com clarividência, não podem olhar com clarividência. Mas eles podem ver, na verdade, da mesma maneira que nós vemos com os nossos olhos. Então, nesse momento, o Shariputra, ele sabia que o Pali ele estava passando por muitas dificuldades. Então, ele foi até o Pali, que estava sentado, e perguntou, por que você está aí sentado com a sua cabeça nas mãos? E ele dizia, eu não podia fazer nada além de me preocupar. E a razão para isso é que o rei Bhadraka e todos os 500 chakras, eles anunciaram o seu poder, palácios, esposas, riquezas, tudo para tomarem os votos e serem ordenados. E eu estou aqui me apegando a todas essas coisas, eu estou acumulando um karma para ir aos reinos mais baixos. Se eu não tivesse nascido numa casta tão baixa, eu também poderia tomar os votos, ser diligente e alcançar o estado de Arhat. Então, não há nada agora que eu possa fazer, a não ser me chatear, a não ser ficar preocupado. Então, o que o Shariputra respondeu ao Upali, ele disse que no Dharma do Buda, nós não temos nenhum tipo de pensamento a respeito das pessoas de casta baixa ou de baixa educação. Nós não temos nenhum mau pensamento a seu respeito. Se você realmente quer tomar os votos, tomar a ordenação completa, venha comigo. Nós vamos ver o Buda. E o Buda certamente te dará os votos. Você terá a sua chance. E então o Pali ficou maravilhado. Ele apenas deixou todas as suas vestes e joias. E ele apenas deixou tudo ali como se fosse um cuspe. E ele foi então ver o Shariputra para ver o Buda. E o Shariputra trouxe então o Pali para ver o Buda. E o Pali então se prostrou aos pés do Buda. Shariputra, primeiramente, prostrou-se aos pés do Buda e perguntou, este é o Pali, ele gostaria de se tornar um bhikshu, gostaria de tomar os votos, então, por favor, pense com compaixão nele e dê a ordenação para ele. Então, esse foi o pedido que o Shariputra fez ao Buda. E o Buda imediatamente respondeu,
venha para cá. Então, venha para cá. Pratique a conduta casta. Então, está certo para você se tornar um Buda. Está bem para você praticar a conduta. Ele imediatamente disse isso. E o Pali, ele tinha cabelo, e imediatamente seu cabelo desapareceu. Sem que ele tivesse cortado, o cabelo simplesmente desapareceu. E ele estava usando roupas normais, e as suas roupas também automaticamente se transformaram em vestes de Dharma. E era como se fosse um bhikshu que tinha sido ordenado por 7 dias. E geralmente quando você primeiro toma os votos, você nem sabe mesmo como colocar as suas vestes. É estranho olhar uma pessoa que acabou de colocar as vestes pela primeira vez, mas ele não aconteceu isso com ele, foi instantâneo. Então parecia que era alguém que já tinha tomado a ordenação ao menos há 7 dias. Então, o Shariputra, apenas por pedir, o Buda já respondeu imediatamente, venha para cá. E o Pali não precisou passar pelos mesmos rituais que as outras pessoas passaram. Porque primeiro eles precisavam passar por esses rituais, e então eles eram ordenados pela Sangha, eles diziam no meio da Sangha que eles iriam tomar os votos, e depois eles iam ver o Buda, se prostravam ao Buda, então tinham que fazer toda essa tradição do Vinaya e prestar respeito aos monges pela sua senioridade. Então o rei dos Shakyas, certo? O rei Bhadraka, enquanto ele estava se prostrando a todos, ele também teve que se prostrar ao Pali. E ele estava prestes a se prostrar ao Pali. E ele reconheceu os pés de Pali. Ele nem mesmo olhou o rosto de Pali. Ele perguntou, por que esses são os pés de Pali? Então, quando ele olhou para cima, ele viu que era o Pali. E imediatamente ele não se prostrou. Ele se levantou e foi perguntar ao Buda. Esse é o Pali. Ele é o meu servo, ele é meu serviçal. Eu tenho que me prostrar a ele. No passado ele era meu servo, ele era um serviçal apenas. E então essa casta Shudra. E ele era o rei dos Shakyas, certo? E o que o Buda respondeu para ele... Quando você toma os votos, quando você é ordenado para conquistar o seu orgulho. E o Pali, ele foi ordenado antes de você, então todos vocês devem se prostrar ao Pali. E imediatamente o orgulho do rei Bhadraka, porque foi o próprio Buda que falou isso, imediatamente ele teve que fazer. E então ele abriu mão do seu orgulho de ser o rei e ele se prostrou ao Pali. E quando ele se prostrou ao Pali, o chão da terra também tremeu de 6 maneiras. Foram como 6 terremotos. E quando nós falamos do chão tremendo de 6 maneiras, é como um símbolo. Então, o rei dos Shakyas, um rei, ele se prostra aos pés de alguém da casta Shukya. E isso, na sociedade indiana daquela época, é algo absolutamente impossível. Então, era esse tipo de situação. Porque é um evento de uma significância, de uma importância tão elevada, é que é dito que a Terra treme 6 vezes, ou treme de 6 maneiras diferentes. E não foi apenas o rei dos Shakyas, o rei Bhadraka. Os 499 outros Shakyas também se prostraram ao Pali. E apenas uma pessoa não se prostrou. Quem era essa pessoa? Se vocês pensarem um pouco, vocês podem adivinhar. Quem foi? O Devadatta. O Devadatta, ele também foi na mesma época que o Devadatta tomou a ordenação. Então o Devadatta, ele não se prostrou. E o Buda viu isso, que o Buda ele não estava se prostrando ao Pali.
E o Buda disse então, você também deve abrir mão do seu orgulho e se prostrar ao Pali. E o Devadatta disse, qual o benefício que eu tenho em me prostrar ao Pali? O que importa se eu me prostrar? Isso não vai fazer nenhum dano se eu não me prostrar. Então eu não vou me prostrar. Em especial na nossa tradução tibetana, no capítulo sobre o cisma, ele diz, se eu não me prostrar aos pés dele, como isso pode magoá-lo? Como isso pode causar danos a ele? E o Devadatta disse isso. E se eu não me prostrar a você, como isso pode te machucar? Mas, em todo caso, essa foi a primeira vez, o primeiro momento que o Devadatta se rebelou contra o Buda. Ele já tinha tido conflitos com o Buda, mas após o Buda alcançar a budeidade, e todos começaram a pensar e reverenciá-lo, ele como um Buda, como um ser desperto. Essa foi a primeira vez que o Devadatta desobedeceu o Buda, ou contrariou o Buda. E naquele momento houve muitos bhikshus que se perguntavam por que a terra tremeu tantas vezes quando o rei Bhadraka se prostrou ao Pali. Então eles perguntaram ao Buda qual seria a razão para isso. E o Buda relatou bem o Buda disse, não são apenas 499 Shakyas que se prostraram ao Buda. O Buda ele relatou muitos eventos que ocorreram nas vidas passadas de Upali, mas, em todo caso, eu não preciso dar tantos detalhes a respeito disso hoje. De uma forma, ele era um dono de casa de uma casta mais baixa, e então o Upali tomou os votos, foi ordenado, e então, desde que ele tomou os votos, ele nunca violou nenhum preceito sequer, ele seguia todos os preceitos com perfeição. Então, o Buda disse que, dentre todos os seus discípulos, o Upali era o principal detentor do Vinaya. E da mesma forma, muitos bhikshus vinham fazer perguntas sobre o Vinaya, eles iam perguntar ao Upaya a respeito disso, quando eles tinham dúvidas. 대야 들리죠? 대야 뒤를 시외 나로래야. 로빈 쳬라 가게게 사데게 자게 털래야 유르샤베 롱디시게 나세 롱찌레 쳬베게 나로래야. E uma das sessões dos 4 Agamas, que foi traduzido para o chinês no século IV por Faxian, com o capítulo chamado Discursos Numéricos, eu pensei em falar aqui. Aquele que permaneceu nos reinos dos deuses do reino do desejo e não quis ficar entre os humanos foi o Bhikshu Gavampati. Aquele que podia resolver todas as dúvidas com sua prajna infinita foi o Bhikshu Shariputra. Aquele que foi o mais importante, que tinha o olho divino, que podia ver todos os reinos nas 10 direções, foi o Bhikshu chamado Maudgalyana. Aquele que praticou as alteridades das 12 qualidades de treinamento foi o Bhikshu chamado Mahakashyapa. Aquele que respeitou e mantinha todas as regras do Vinaya e nunca as violou de forma alguma foi o Bhikshu chamado Pali. Entre os meus discípulos, o maior, aquele que conhece o tempo e sabe das coisas, que não tem obstáculos em nada, que nunca esquece nada, que tem o aprendizado mais amplo e que é paciente e capaz de ouvir, é o Bhikshu chamado Ananda. Então eu mencionei nos dias anteriores os 4 Agamas são os sutras, os quais os pesquisadores contemporâneos atribuem ao Buda, mas há algumas partes que não são atribuídas ao Buda. Então eu peguei esse trecho que está nos Discursos Numéricos e o que é significante aqui é que ele está falando a respeito de quais são os seus principais discípulos. Ele fala de Mahakashyapa, que praticou austeridades e 12 qualidades. Quando ele fala de Upali, ele fala como o Upali respeitava e mantinha as regras do Vinaya e nunca violou nenhum preceito do Vinaya. E ele tinha muito orgulho também do Ananda.
E ele deu muitas qualidades diferentes, atribuiu muitas qualidades diferentes a ele. E é por isso que eu pensei que eu deveria mostrar esse texto hoje a vocês. E há uma outra história a respeito do Pali que eu gostaria de contar. Uma vez teve um Bhikshu que adoeceu e quando o médico olhou qual seria o remédio que ele precisava, o remédio disse que ele precisava beber álcool. Mas aquele Bhikshu, ele disse, mesmo que eu tenha que morrer, eu não irei quebrar a regra, eu não irei quebrar o preceito que vai contra beber álcool. E quando o Pali ouviu a respeito dessa situação, ele foi perguntar ao Buda. Ele diz, um Bhikshu, um certo Bhikshu, e não há uma maneira de curá-lo, a não ser que ele tome um álcool, um pouco de álcool como remédio. Isso é permitido? Então o Buda disse, se esse Bhikshu precisa usar o álcool como um remédio, sim, isso é permitido. E há muitos detalhes a respeito de como isso foi feito, eu não preciso mencionar isso agora, mas de qualquer forma, o Pali, ele pegou o álcool e ele deu ao Bhikshu doente. E ao mesmo tempo ele também ensinou o Dharma. E esse Bhikshu, então, ele se recuperou, ele tomou o remédio feito à base de álcool, e ele recebeu os ensinamentos de Upali, então ele conseguiu alcançar o estado de Arhati. E quando o Buda ouviu a respeito disso, então ele louvou Upali de uma forma muito elevada, e ele disse, não apenas ele verdadeiramente detém o Vinaya, mas ele também é alguém que pode compreender o que é permitido e o que é proibido. Ele consegue realmente compreender o ponto principal, os pontos difíceis. O que é permitido em uma situação, o que não é permitido em outra situação. Então, ele é alguém que consegue entender todas essas diferenças, todas essas variáveis. E da mesma forma, após o parinirvana do Buda, quando Mahakāshyapa e os outros realizaram o primeiro concílio, houve muitas dificuldades em torno da inclusão do Ananda na compilação dos sutras e no concílio. Mas, basicamente, não houve nenhuma disputa de que o Pali era o principal detentor do Vinaya e que ele era a pessoa mais apropriada para recitar o Vinaya. Então, como a Sangha pediu, como a Sangha requisitou, o Pali ele sentou-se num trono, ele descreveu em detalhes o lugar onde o Buda deu os ensinamentos, o momento, os indivíduos, as causas, e assim por diante. E ele falou cada uma das regras de memória. E não apenas isso, ele também recitou de memória todos os pontos do Vinaya. Então, se nós falarmos todas as cestas do Vinaya, tudo isso se deve à bondade do Pali. Quando nós falamos, não é necessário citar o quão importante é o Vinaya. E eu pensei em dar alguma informação para que nós possamos compreender o quão importante é o Vinaya. Então eu pensei em citar algumas passagens que vocês não conhecem, para mostrar o quão importante é o Vinaya. Então, de acordo com o Samanta Passadika, um texto Theravada, pelo Bande Buda Gosha, esse é um comentário do Vinaya, e o que é dito lá é que a sexta ou pitaka do Vinaya é como a força vital do verdadeiro Dharma. Se o Vinaya permanece, então o Dharma também permanece. Então, esse é um rascunho de tradução. E agora em tibetano, o relato preeminente da tradição Mulasarvastivada, o qual os mestres tibetanos frequentemente recitam. E nessas escrituras também são encontradas na tradução chinesa dos rituais. E o que diz é o Pali perguntando, venerável, como nós podemos saber se existe o verdadeiro Dharma?
Como podemos saber se o verdadeiro Dharma pereceu? Então o Buda respondeu, Pali, ele estará presente enquanto as ações, sendo dentro as ações do Vinaya, os rituais de ações, enquanto as ações forem realizadas com assiduidade, então o Dharma estará presente. Se as ações elas não são realizadas, então o verdadeiro Dharma ele pereceu. Então, se as pessoas assiduamente elas praticam o Vinaya, se há pessoas praticando e fazendo de forma apropriada e cuidadosa, então o Dharma estará lá. Agora, se as pessoas não praticam, ou se elas praticam e não são minuciosas, se elas não fazem de forma apropriada, então o verdadeiro Dharma, ele desaparece, ou ele perece. É isso que ele disse. Então, agora nós temos que ter o intervalo. Mas antes de termos a pausa, eu darei uma transmissão. Eu darei a transmissão a vocês. Essa é a transmissão. É a transmissão do texto Aspiração para a Magnetização. 라소 당연히 벌써 가면 술 타면 샤이 다들 샴리야 모두니 주어 제발라 다당이디 내가 거기 로gin도 뒤로 쉬시면 봐. 나는 이제래야다. 더더디 세수니바 동라게베 제제 순수디 나라네 다 내가 거기 너도 류원된 바스야 되는데. 다 내가 거기 류원된 바스야 되랴. 다급디산 라좀바디 저기 류에 되느랴 캐버여야 된 게. 류에 되는 것도 채통에 수요래시 손두산 안지 참매기 내대니와 거대는 라좀 망하게 나로네 류알아 초도 규버래 근데 인주산에 아주 콘디네 쇼래시 근데 제제다 참여도 실라브레스 아니디 드리지 숨베제래 알람상 아니 여와 거대는 쉬체 但你要和这种我别拆了原因是嘞，加上那么上要和的需求狂了呀，大概也拍些新给吃了呀，修罗那是，三个月结巴的是他妈那个完结巴的，就是送到七些许多，你要和给跟军那么这个干那么东西这些呢，电视给吃了修呢，但这个大概对不对？ Quando eles perguntaram, então, o Pali se sentou no trono de leão e ele disse, eu ouvi quando o Bhagavan estava em Vaishali e devido ao incidente do filho de Kalandakata, Sudatta, se envolveu pela primeira vez em uma conduta não casta, então a primeira queda foi estabelecida. E as 250 ofensas, os 7 dharmas, os 8 dharmas, o Bhikshuni, o Vinaya Bhikshuni, os discursos numéricos.
todos eles foram colocados juntos e chamados de a cesta do Vinaya, ou Pitaka Vinaya. Então, essa seria a forma como eles estão arranjados na tradição Mula Sarvastivada. Então, uma vez que essas 3 cestas ou 3 pitakas, eles foram compilados, então os deuses, os maras, nagas, as deusas, todos derramaram uma chuva de várias oferendas e também enviaram flores perfumadas, eles ofereceram guarda-sóis, faixas, vestes divinas e recitaram também um verso. E o significado desse verso, ele diz, é que da compaixão pelas pessoas, pela compaixão pelas pessoas do mundo, você compilou as 3 cestas. O onisciente, com os 10 poderes, ele acende a lâmpada da luz de Prajna. Então, agora, para continuar de onde nós paramos, agora eu já passei por um breve relato da vida de Upali. E agora eu gostaria de passar pela discussão a respeito da recitação de Upali, conforme aparece no grande comentário dos 100.000. Esse é o segundo relato. E dessa vez, durante o concílio, os arhats, eles se perguntaram quem é o conhecedor da cesta do Vinaya, quem pode, de fato, compilar essa cesta. E todos disseram, dentre todos os arhats, o velho Upali é o mais importante, é o maior conhecedor do Vinaya. Nós devemos solicitar a ele. Todos disseram isso. E assim que eles disseram isso, eles imediatamente convidaram o Upali, e ele estava dentre os 500 arhats, então imediatamente eles o convidaram e disseram, por favor, Upali, sente-se nesse trono de leão. E por favor, nos diga onde as primeiras regras do Vinaya foram feitas. E quando eles pediram isso, o Upali fez conforme foi pedido pela Sangha, ele sentou-se no trono de leão e ele disse, assim eu ouvi, enquanto o Bhagavan estava em Vaishali, devido ao incidente do filho de Kalandaka, Sudatta, que se envolveu pela primeira vez em uma conduta não casta, a primeira derrota foi criada, as 250 ofensas, os 7 dharmas, os 8 dharmas, o Vinaya Bhikshuni, os discursos numéricos, o Sutra das perguntas do Pali, os pontos finais da disciplina, o Vibhanga resumindo, são 8 sessões. Essas sessões, elas são todas colocadas juntas e chamadas da cesta do Vinaya. Então, essa é basicamente a forma que foi compilada na tradição Mula Sarvastivada. Eu acredito que essa é a forma isso é baseado na organização do Vinaya do Mula Sarvastivada. E uma vez que esses 3 cestos ou pitakas foram compilados, os deuses, maras, nagas, deusas ofereceram diversos tipos de oferendas. Elas enviaram chuvas de várias oferendas, flores perfumadas, guarda-sóis, faixas, e então elas recitaram um verso. No capítulo de Pari do Sutra dos Meios Hábeis de Buda em Retribuir a Bondade, em Pali, isso é chamado por um nome diferente na tradução tibetana, e parece que é um erro ali. Eu não sei se foi um erro de escrita ou um erro do tradutor, mas de qualquer forma, isso está traduzido no capítulo de Upali. E o que é dito
assim eu ouvi. É como questões, perguntas e respostas. E quando ele diz, assim eu ouvi, isso significa, quando ele usa essa expressão, assim eu ouvi, é que isso foi dito depois do parinirvana do Buda. E os compiladores do Dharma, que compilaram os 3 textos, é o que eles disseram, assim eu ouvi dessa forma, essa é a maneira deles falarem. Então é dito que o Ananda realmente é muito habilidoso no Dharma, ele tem um grande conhecimento do Dharma. Mas depois que o Buda alcançou a iluminação, e antes do Buda se tornar o seu atendente, também é possível que o Buda tenha ensinado algum Dharma que o Ananda não tenha ouvido. Então, como seria possível para o Ananda dizer, assim eu ouvi? Porque ele não ouviu todos os sutras, então há essa questão. E a resposta que é dada para isso nesse texto é dito, há diversas maneiras que está explicada. Uma delas é dito que os deuses falaram com Ananda. Então, é dito que os deuses falaram para Ananda, o Buda disse isso e aquilo. Uma outra explicação é que o Ananda, ele sabia quando o Buda estava em Samadhi. E então, quando ele adentrava na mente relativa, o Ananda seria capaz de receber esses ensinamentos. E uma outra explicação é que o Ananda ele teria ouvido de outros bhikshus. E uma outra explicação é que antes do Ananda aceitar que ele se tornasse o seu atendente, ele pediu para o Buda aceitar diversas condições. E dentre essas condições, ele dizia que para que o Buda não desse as suas velhas vestes, e que ele também não aceitaria convites para refeições onde o Buda fosse convidado. E ele dizia, eu quero apenas o Dharma, por isso irei servir o Buda. Então, eu não estou fazendo isso por roupas ou comidas, é apenas para servir ao Buda. E da mesma forma, os membros da Sangha, eles viam Buda uma vez de manhã, uma vez à tarde. E ele disse, então, eu também gostaria apenas de poder ver o Buda nesses horários comuns aos membros da Sangha. E também o Buda deveria me ensinar todo o Dharma que ele ensinou durante os 20 anos. Então, basicamente, ele pede ao Buda para que ele ensinasse todo o Dharma a eles. Então, isso basicamente está dizendo que o Buda ensinou diretamente ao Ananda todo o Dharma que ele havia ensinado. Então, dessa forma, o Ananda poderia dizer, assim eu ouvi. É assim que é possível que ele diga isso. Então, se diz que o Buda ensinou tudo o que ele havia ensinado previamente. E essa parece que não há uma tradução completa desse sutra. Mas, em todo caso, tudo que eu tenha falado é a maneira como o primeiro concílio está descrito nas escrituras e tratados. A primeira forma é como está descrito no Vinaya em 4 partes, e a outra é como está descrito no grande comentário sobre os 100.000. Mas, no geral, é claro, há diferentes relatos a respeito do primeiro concílio nos diversos cânones, e também há diferenças entre eles, mas esses relatos que eu mencionei são os mais conhecidos. E particularmente o relato do Vinaya em 4 partes e do grande comentário sobre os 100.000
Eles são mais confiáveis e têm uma autoridade maior do que os demais relatos. E essa é a razão pela qual eu ensinei esses dois relatos. E em seguida eu gostaria de falar a respeito da análise dos estudiosos contemporâneos sobre o Primeiro Concílio. 다 등류 개별 시술들이야 드린데 쉬야돼 된신 숨기 더된 쉬야이 직디 가라서 거두 Quando 제베 nós olhamos para as explicações dos estudiosos modernos, o primeiro é qual era o objetivo do Primeiro Concílio? Então, e qual era o local e o momento? E o terceiro ponto, quem participou do Terceiro Concílio? O primeiro objetivo do Primeiro Concílio. E há três diferentes posições a respeito do objetivo do Primeiro Concílio. A primeira posição é que após o Parinirvana, após o Buda entrar a Parinirvana, o Mahakashyapa, então, ele reuniu todas as instruções do Buda para que os ensinamentos pudessem continuar. Então, essa é a primeira explicação. E essa posição ela é defendida primariamente pelo estudioso japonês Umada Gyokei. E ele diz que se nós olharmos para isso e tentarmos hipotetizar o que aconteceu, quando o Buda ele estava prestes a passar para o Parinirvana, então o Mahakashyapa e os outros 500 bhikshus, eles estavam viajando da área de Pava para Kushinagar. E no caminho, quando eles estavam indo, eles encontraram um não-budista que estava carregando uma flor. E há um estudioso francês, Etienne Lamotte. E o Etienne Lamotte, ele diz ele diz que esse não-budista ele era de uma tradição chamada Advika. Ele era um jainista. E só então, quando eles encontraram, eles souberam que o Buda havia passado para o Nirvana há 7 dias, já há 7 dias. Então, quando eles ouviram a respeito disso, que o Buda havia passado para o Parinirvana, aqueles da Sangha que estavam livres do desejo, eles não se preocuparam muito, eles sabiam que isso era impermanência. E eles apenas contemplaram a impermanência. E aqueles que não estavam livres de desejo, eles se sentiram muito aflitos e choraram. E o Kashyapa, para consolar esses bhikshus, ele falou que todos os compostos são impermanentes e que o fim de tudo que se reúne é se despedir. Mas naquele momento houve um bhikshu que havia sido ordenado em uma idade já muito avançada, ele já era muito velho quando ele foi ordenado. E esse estudioso francês, Lamotte, ele disse que o nome desse bhikshu era Upananda. E esse bhikshu, ele disse que quando o Buda estava vivo, a disciplina do Vinaya era muito rigorosa e não tínhamos liberdade para fazer nada. Então, a partir de hoje, nós podemos fazer tudo o que quisermos. Então, ele expressou que o Buda passar para o Parinirvana seria algo que eles deveriam se regozijar. E quando o Mahakashyapa viu isso acontecer, ele disse, fazem apenas... Não passaram nem de 7 dias desde que o Buda faleceu. Mas um bhikshu ignorante já está dizendo essas coisas ilusórias. Se deixarmos continuar, haverá mais e mais incidentes que violarão o Dharma. E então, naquele momento, quando os discípulos do Buda ainda estavam todos presentes, eles deveriam se unir, pegar todas as instruções essenciais do Buda
e determinar quais eram essas instruções. Então, se eles pudessem fazer isso, as pessoas no futuro não poderiam ensinar o Dharma de forma imprópria. Do contrário, haveria o perigo das pessoas inventarem coisas ou corromperem o Dharma. Então, o objetivo principal dele, segundo esse estudioso japonês, o objetivo principal era que após o falecimento do Buda, era que os bhikshus, como, por exemplo, o Nananda, não, era o perigo de que bhikshus como Upananda pensassem que o Buda falecer era algo bom, e que então Mahakashyapa resolveu reunir todos os ensinamentos do Buda e os preceitos do Vinaya para que eles permanecessem estáveis. Então, Mahakashyapa ele percebeu que se eles deixassem o Dharma sendo ensinado como está sem tocar em nada, ele desapareceria como um arco-íris. E alguns estudiosos dizem que o objetivo do concílio era para que as palavras reais do Buda não fossem corrompidas por implicações falsas inventadas, para que elas fossem realmente fiéis aos ensinamentos do Buda. E quem disse isso foi o estudioso Hirakawa Akira. E ele diz que, então, após o parinirvana do Buda, o Mahakashyapa ele percebeu que se eles deixassem o Dharma ensinado se eles não deixassem o Dharma ensinado pelo Buda como estava, sem tocar em nada, ele desapareceria como um arco-íris. Então, é isso que alguns estudiosos dizem, que as palavras, que foi para que as palavras do Buda não fossem corrompidas por explicações inventadas, e que então não houvessem que não houvessem charlatões corrompendo os ensinamentos do Buda. Então, essa é a segunda posição que alguns estudiosos defendem. E a terceira posição algumas pessoas dizem é que porque o Mahakashyapa viu que algumas pessoas estavam falando de forma desrespeitosa, é que o Mahakashyapa decidiu fazer o concílio. Quem afirmou isso é o estudioso indiano S.R. Goyal. Ele diz que há um bhikshu chamado Upananda que estava consolando os bhikshus que estavam sofrendo com o parinirvana do Buda. E essas pessoas disseram, esse professor, ele não se interessava por nós, eles não tinham compaixão, agora nós estamos livres dele. Ele era muito rígido e falava, vocês não devem fazer isso, não podem fazer aquilo. Então, por eles estarem falando essas coisas desrespeitosas, quando o Mahakashyapa ouviu esse tipo de coisa, ele pensou, o que essas pessoas audaciosas estão falando? Nós precisamos, então, compilar as palavras do Buda para proteger o verdadeiro Dharma no futuro. Então, é isso que o Mahakashyapa pensou. Primeiro, Mahakashyapa não tinha nenhum pensamento de compilar os ensinamentos. Mas quando ele ouviu o Upananda falando esse tipo de coisa, então ele não tem escolha a não ser fazer um concílio. Então ele tinha esse sentimento de que não tinha escolha a não ser fazer o concílio. E o segundo ponto é a respeito da localização do concílio. E há também diversas posições diferentes. A primeira delas é a posição do estudioso japonês Umada Gyokei. E a maneira como ele descreveu é um pouco estranha. E eu vou explicar o que ele disse. Ele diz que primeiro o Buda faleceu, então Shariputra e Maldagaliyana também faleceram. Portanto, Mahakashyapa ele foi ao local onde o Buda passou para o parinirvana e cremou seus restos mortais. E depois disso ele sugeriu a Sangha
que eles fossem para Radyagriha para compilar as palavras do Buda. E quando ele fez essa sugestão, todos da Sangha concordaram. E então eles foram até Radyagriha. E há um estudioso inglês chamado A.K. Warder, e ele diz que a razão pela qual eles fizeram um concílio em Radyagriha diversos estudiosos concordam com ele. A razão seria que Radyagriha é uma cidade muito grande, muito ampla. E porque Radyagriha era uma cidade grande, eles tinham que se reunir diversas vezes durante o concílio, e havia necessidade de reunir muitas pessoas durante um grande período, então isso seria mais fácil fazer em uma cidade grande como Radyagriha. Então é isso que o estudioso Warder afirma e outros estudiosos também concordam com ele. Mas, de todo modo, o estudioso japonês Gyokei, ele diz que o Mahakashapa ele fez essa sugestão para a Sangha para compilar os ensinamentos em Radyagriha, e que então eles foram até Radyagriha. E nessa época o rei de Magadha, Ajatashatru, primeiro ele não era um budista, ele matou seu pai, mas depois ele se arrependeu e se tornou um budista. E então ele patrocinou o concílio. E fora da cidade de Radyagriha havia uma montanha chamada Vaibhara. E nessa montanha havia uma caverna das 7 folhas, Saptanaparna. Então, nesse local, eles construíram um monastério para a Sangha se reunir. E no momento que eles começaram o concílio, eles fizeram isso no verão, logo após o falecimento do Buda. E no segundo dia do segundo mês do verão. Então, ele disse que isso foi por volta de 17 de junho. E isso é de acordo com o estudioso japonês Gyokei. E a segunda posição acerca da localização e do momento do concílio, de acordo com o estudioso Goyal e também do estudioso Enidut, um estudioso indiano. Então, ambos sustentam que há 4 etapas após o parinirvana do Buda. O Sangiti, ou a recitação em grupo, foi uma das etapas, mas em todo caso há 4 etapas, de acordo com eles. Seriam 4 etapas do desenvolvimento do cânone budista. E de acordo com os relatos na literatura Pali, o primeiro concílio ele foi realizado após o parinirvana do Buda. E o local também foi em Radyagriha, sob o patrocínio do rei Ajatashatru e durante o período do retiro de chuvas. Isso teria sido 3 meses após o parinirvana do Buda. Isso porque o Buda faleceu no segundo mês do ano. E o retiro das chuvas, o retiro do verão, começou no 4º mês. E a recitação ocorreu no 5º mês. Então, por essa razão, a recitação ou o concílio ocorreu no 5º mês. E 3 meses após o falecimento do Buda. E agora, na 11ª parte do Kantaka, do Vinaya Theravada, e também está nas histórias do Sri Lanka, onde eles também descrevem um relato do primeiro concílio, e também está incluída nos relatos dos peregrinos chineses como Fa Xiang, e Tang Xuanzang, e o mestre Jin,
e muitos outros peregrinos. Eles também relatam, fazem um relato do primeiro concílio. Então, eu acredito que esse é o relato mais confiável do primeiro concílio. E o terceiro é o que é dito pelo estudioso francês Lamotte. E o que ele diz é que depois do Mahakashapa e da Sangha discutirem, terem uma discussão, todos eles foram para Rajagriha, que era a capital de Magadha, e então eles fizeram um concílio sobre o Dharma Vinaya. E não apenas eles decidiram isso, eles de fato chegaram a Rajagriha. E quando eles chegaram a Rajagriha, eles passaram o primeiro mês fazendo toda a preparação. Então, durante o segundo mês do verão, eles deram início ao concílio. Então, foram os participantes do concílio? E, novamente, há 3 diferentes posições. Ao estudioso japonês Gyoken, e diz que havia 500 arhats, incluindo Mahakashapa, e o estudioso Lamotte, ele diz que havia um Mahakashapa e além dele 499 bhikshus. E mais o Ananda. Então, basicamente, nós temos 501 bhikshus, é isso que o Lamotte afirma. E o estudioso indiano Goyal, então, se nós olharmos para os relatos mais comuns, naquele momento os bhikshus, eles escolheram 500 bhikshus, dentre os diversos bhikshus. Eles selecionaram 500 pessoas que participariam do concílio. E esse é um dos relatos mais conhecidos. E nesses primeiros 500, o Ananda ele não estaria incluído. Mas alguns bhikshus eles sugeriram que, embora o Ananda não fosse o Arhat, ele tinha ouvido muito Dharma diretamente do Buda, e ele tinha uma grande certeza no Dharma e no Vinaya. E, portanto, ele tinha absolutamente que ser incluído no concílio. Então, por essa razão, no final, o Mahakashapa aceitou que ele fosse incluído entre os participantes do concílio. E, de acordo com outra explicação, antes do Ananda participar dessa recitação, ele havia alcançado o estado de Arhat. E em alguns sutras, se diz que ele teve diversas dificuldades. Alguns estudiosos dizem que no texto da história do Sri Lanka, na grande história, no Samantapasadika, que é um comentário muito conhecido do Vinaya, e também o texto chamado Mahavasta. E esses não incluem nenhum relato de acusações ao Ananda. Então, algumas dúvidas a respeito, ele tem algumas dúvidas a respeito das acusações do Ananda. Se o Ananda foi de fato acusado ou não. E se as ofensas dele foram listadas ou não. Então, esse estudioso, o Goyal, ele duvida, ele tem dúvidas e questionamentos a respeito disso. Então, é tudo o que eu tinha a dizer hoje. E como eu disse antes, amanhã nós temos uma pausa, e no dia depois de amanhã será o 14º dia de ensinamentos, e eu acredito que eu serei capaz de completar os ensinamentos. E alguns dias depois desse, teremos alguns dias de pausa, onde não haverá mais ensinamentos. Então, no dia 11,
nós teremos a Puja de Shakyamuni. Então, esses são os nossos horários para os ensinamentos. Então, muito obrigada.